Então, fala nação, beleza? Chega mais, vamos aqui para mais um vídeo. O Flamengo acaba de vencer o Juventude por 2-0 fora de casa, quebra o tabu aí, né, que tinha há muito tempo sem vencer o Juventude, né, no Alfredo Jaconi. Agora a gente vai ver, galera, a reação do Neto, falando aí sobre esse jogo, o Flamengo vencendo, se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo não perde, fora de casa tá sempre vencendo os jogos, né, os times. E isso está sendo muito destacado, né? Foi um jogo ali onde o Flamengo mostrou mais uma vez a sua grandeza, vencendo um time fora de casa. Vamos ver. Então, créditos na descrição. Deixa também o teu comentário, certo? Vamos ver o que foi que o Neto falou aqui juntamente com outros comentaristas. Vamos ver. Bota no TP lá. Ô, Léo, como é que tá? Tá muito frio aí, filho? Nossa, esse moleque parece o goleiro do Brasão. Parece o Brasão, filho. E por sinal que Nossa Senhora Aparecida abençoe o Brasão, me parece que já tá tudo bem com ele. Tomou uma joelhada involuntária do Igor Gomes, que era do São Paulo, e que fez o gol, e graças a Deus já tá tudo bem com ele. O que não tá tudo bem é com o Juventude, que perdeu o jogo aí, né não, Léo? Tudo bem, craque Neto? Boa noite para você, boa noite a todos que estão nos acompanhando, a todo mundo que está no estúdio. Pois é, Neto, o Flamengo, daquele modo Felipe Luiz, venceu mais uma no Campeonato Brasileiro, se recupera na competição depois de empatar em casa contra o Grêmio, faz a alegria de uma nação de torcedores que estava aqui também, Neto, em Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, acompanhando a partida. Foram cerca aí de 4.000 torcedores do Flamengo que acompanharam em loco essa vitória por 2-0. Primeiro gol marcado pelo Arrascaeta na primeira etapa, gol de cabeça. E no segundo tempo, o Emerson Royal fez o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo e põe fim, Neto, a um jejum, olha, muito grande do Flamengo aqui em Caxias do Sul. Porque o time rubro-negro não vencia aqui no estádio Alfredo Jaconi desde 1997. Ou seja, há 28 anos o Flamengo vinha à Serra Gaúcha e não conseguia vencer o Juventude. O tabu acabou, a torcida faz a festa e o Flamengo se consolida ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro. Com 50 pontos, abre uma vantagem de 4 pontos para o Palmeiras, que ainda tem um jogo a menos, e uma vantagem de 6 para o Cruzeiro. É só festa no Mengão, que tem boas notícias, a permanência do Felipe Luiz e mais uma partidaça, craque do Arrascaeta, camisa 10, que deixa o comentarista até sem ter o que falar, porque joga muita bola o camisa 10 do Flamengo. Ô, Léo, fica com a gente aqui o Thiago Carpini, que ganhou do Vasco aí, que ganhou do Corinthians aí, que empatou, acho que contra o Vitória, tinha feito 7 pontos. O Thiago Carpini, que foi muito bem. Recorta aí. Minha querida Marília Ruiz, qual a ideia do Flamengo? Foi para 50 pontos e ganhou, depois de 28 anos, como o Léo, sonda. Não é o dono do supermercado sonda, não, hein? Se for, manda para nós uma cesta básica para nós, que é para ajudar a família, se Deus quiser. Deixa o moleque lá, corta ele, deixa ele aí, que ele tá lá, o Léo. Conta pra mim, 50 pontos, e aí ganha o jogo. E o de Arrascaeta, que é um monstro, Marília Ruiz. Eu acho que dá pra dizer que até aqui, com folgas, talvez ele seja o melhor jogador do campeonato, assim como o Felipe Luiz se consolida como um técnico que começou o campeonato dizendo que a prioridade era o Campeonato Brasileiro, e aí há 3 dias da quartas de final de Libertadores contra o Estudiantes fora de casa, coloca o melhor que ele poderia colocar em campo para quebrar o tabu. Em Caxias, parece que não fez isso para a Sul-Americana, né? Isso. Não fez para a Sul-Americana. Então. Mas o Corinthians também não tinha. Jogou com 5 jogadores que 3 semanas atrás não eram titulares. Então também não era o time completo. Mas no caso do Flamengo, é um time que investiu brutalmente na janela, que não fez uma boa Copa do Mundo de Clubes, ou ficou aquém daquilo que a gente esperava. Ganhou o campeonato, ganhamos do Chelsea, mas não foi o melhor campeonato possível. É verdade que o chaveamento colocou o Bayern de Munique, mas o Flamengo jogou menos do que se esperava. Só que a janela deu ao Flamengo jogadores de seleção em profusão. Hoje não tinha o Jorginho. Mas é importante você ter umas pessoas que entendem. Eu nunca imaginei que o Samuel Lino viesse para a equipe do Flamengo. Né? E eles fizeram uma janela aí espetacular, irmão. É verdade. E eu acho que também com a mão do técnico que essa semana disse não para o futebol turco, que é o Felipe Luiz, que passou muito tempo na Espanha, no Atlético de Madrid, tem uma ótima relação, e do Atlético de Madrid vieram jogadores importantes para esse time do Flamengo. Hoje o Jorginho, que veio do Arsenal... O cara fazendo gol dentro da área. Não jogou. Voltou o Alan, né, que é um jogador que a torcida não gosta. Fora de casa, acho que é mais fácil colocar o Alan, mas o Flamengo foi melhor.
fez 2-0 e se consolida na liderança. É verdade que o Palmeiras tem um jogo a menos, o Palmeiras atropelou o Internacional, mas o Flamengo segue sendo o favorito, até pelo elenco que tem. Ô, Quesada, dá pra entender. Eu faço as contas, mesmo umas contas. O Léo tá com a gente aqui, tipo... Lembra o Oswaldo Souza, que tinha? Sim. Da Globo? Sim. Vamos lá. Sabe quantos pontos tem o Sport? 11, certo? Ele precisa, pra não cair, 33 pontos. Sim. Certo? Pra não cair, pra ir pra 44. Sim. O Flamengo tem 50, certo? O Flamengo tem 50. Quantos jogos tem no segundo turno? O Flamengo... 22, tá com 22 jogos, Isso. né? Falta 16 jogos. 16. Se o Flamengo ganhar 25 pontos, o Flamengo é campeão, irmão. Ninguém mais ganha o título do Flamengo. Um time que não perdeu no Maracanã ainda, vai e ganha de todo mundo. 50 pontos, Quesada. O Flamengo... Bom, eu continuo com a minha velha opinião, né? Flamengo e Palmeiras brigando até o final. E na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, citado por você... Não tira o Cruzeiro, Quesada, sabe por quê? Vou dizer pra você. Fala. Porque como mudaram a tabela e foi muito inteligente por parte da CBF, o Cruzeiro só joga em dia 10 de dezembro e dia 14, que são os 2 jogos contra o Corinthians. Depois do Brasileiro. Até lá, o Cruzeiro só tem o Brasileiro. Foco total. E o Cruzeiro tá com 44 pontos. Agora o Cruzeiro joga hoje com o Bahia lá, Não, né? tudo nessa bem. rodada, tudo nessa bem, rodada. Tudo bem. E aí? Você tem razão. Mas eu coloco o Cruzeiro Eu também. como a outra força. Tá, Ok, as 3, eu acho. Jogo é amanhã. Agora, Flamengo e Palmeiras vão fazer um duelo direto na 29ª rodada. Aí a chance do Palmeiras não depender de ninguém, certo? Se o Palmeiras fizer o serviço no Maracanã e vencer o Flamengo... Qual o próximo jogo do Palmeiras? Palmeiras e... Que é fora. Aí. Já te Eu digo. não sei tudo também. Palmeiras e Fortaleza. Lá, certo? Aqui. Sábado, 9 da noite. Então, Sábado, 9 da noite. O Flamengo e quem? É isso que a gente tem que fazer, Flamengo sacou, e Vasco. Cascão? Flamengo e Vasco, aí já é diferente. Então, e é no Tá meio, vendo? desse mata-mata de Libertadores. Vai depender do que acontecer em mas- Buenos Aires para os dois, para saber qual é o time que A joga. verdade, o que eu penso em relação ao brasileiro é quando o Palmeiras perder 2 jogos consecutivos, ele tá fora. Se não acontecer isso, ele vai ficar dentro na briga. Ele continua na briga. Não pode chegar nesse jogo contra o Flamengo com 7 de diferença, não, porque aí acabou. não resolve. Aí não resolve. Godoy, o que você pensa do Flamengo? O Léo, tá lá, o Léo Sonda, direto lá com a gente do estádio Alfredo Jaconi. Me conta aí, Godoy, qual a ideia sua? Para a felicidade do meu diretor Maurício Cruz, o Flamengo está mostrando no campo que realmente é superior aos adversários. Jogando, Mas muito, né? O que está jogando, porque ele faz prevalecer a condição elevada que ele tem em relação aos adversários. Portanto, o título depende só dele. Não tem... Que diretor da onde, Godoy? Daqui? Da Ecobir. Ah, então quer fazer jabá agora, então, Não, aqui, quer não. cobrir. Por isso que eu não falei o produto. Mas eu tô te perguntando. Então vamos vai. lá. O senhor trouxe algum barril pra nós? Não, só tô perguntando. Você responde sim ou não? Maurício Cruz, Não, você manda trouxe. os barris. Mas você trouxe algum barril? Tá lotado Pra você, o porta-mala. pra você, Não, nem pra de você. perto. Já fez um jabá do Ecobir, que Não. por sinal, na festa de final de ano vai ter pra nós. Que por sinal, os caras que tomavam em determinado lugar um chopp aí, era tudo do Ecobir, né? Não. Era assim. Ah, num lugar. No lugar aí. Que todo mundo, aquele negocinho, passava faca, não passava? Olha, ei, mundo. Ô, Léo, conta pra mim do Juventude. A Juventude perdendo jogos em casa, independentemente do Flamengo, Corinthians, São Paulo, dos clubes grandes, né? O Juventude é grande também. Mas agora, por exemplo, pega o Mirassol. O Juventude não pode deixar ele fazer pontos dentro de casa. Se deixar, o Juventude coloca a outra parte da tabela lá pra mim, Cascão. Aqui no apito final, vamos lá. Coloca aí, quem que tá aí comigo pra fazer isso? Vamos lá, o Juventude tá com 21 pontos. O Juventude precisa fazer 23 pontos nos próximos 22 jogos. Pra não cair, Tá ferrado. né? É difícil. Léo? Pois é, Neto, até existia uma expectativa, né, da torcida, do Juventude, dos jogadores, de escapar do rebaixamento nessa rodada, porque sairia da zona em caso de um bom resultado contra o Flamengo. Mas é claro, né, o torcedor do Juventude, ele nunca vai contar com uma vitória fácil contra um adversário como o Flamengo, vocês estavam ressaltando. Realmente o time do Felipe Luiz é um time que domina muito o jogo, 75% de posse de bola, dificultou bastante a vida do Juventude, que viveu ali de algumas escapadas
principalmente na segunda etapa. Mas não conseguiu levar grande perigo ao gol do Rossi, permanece na zona de rebaixamento, mas olha, Neto, pelo que a gente está vendo aqui no Rio Grande do Sul, não vai ser surpresa se o Juventude daqui a pouco escapar da zona de rebaixamento nas próximas rodadas, porque dos times gaúchos é o que mais tem dado alguma esperança, algum sinal de que possa se recuperar. O Grêmio está muito mal, o Inter está muito mal, os dois vão disputar o Clássico Grenal no próximo final de semana e o Juventude vai ali, comendo pelas beiradas, já venceu o Ceará no Nordeste, agora, claro, vai ter jogos difíceis aqui dentro de casa do Alfredo Jaconi, que é onde soma o seu maior número de pontos historicamente no Campeonato Brasileiro. É porque faltando, por exemplo, quantos jogos faltam aí? 16? 16. 16, 8 em casa, 8 fora, certo? O Juventude, os times menores, dificilmente tem uma vitória em 8 jogos fora de casa. Vamos supor que ele ganhe 8 jogos seguidos em casa. 8 vezes 3? 24. Tá dentro, não cai. Mas não vai acontecer isso. Né? Para os times menores, é isso que eu faço, a conta que eu faço. Essa página aí, ó, qualquer um para mim pode cair. Internacional, Ceará, Atlético Mineiro, Grêmio, Santos, Vasco, Vitória, Juventude. Para mim, o Fortaleza e o Sport já caiu. Para mim. O Vasco joga hoje em casa contra o Ceará. Se ganhar, vai para 25. E se o Ceará ganhar também, dá uma escapada. Vai para 29 o Ceará. Porque o Vasco depois pega o Flamengo no próximo domingo. Exatamente isso. Dá para entender que os 3 times gaúchos correm risco de cair, meu querido Quesada? Eu creio que sim. Eu acho que... Bom, o Sport já caiu, eu estou com você. Mas eu acho que um grande do futebol brasileiro vai estar na Série B no ano que vem. Alguém não vai conseguir escapar aí. E olha, aqui é muito Para mim, o que mais corre risco... Vamos lá, vocês 4, depois eu. Vai. Aqui, eu sou o chefe... Certo? Eu sou apresentador, claro. Então eu vou ficar por último. Mentira, eu vou dar a primeira opinião. A opinião minha primeira. Pra mim, quem corre mais risco de cair é o Grêmio, dos clubes grandes. Você acha que é o Grêmio? É o Grêmio. Você já viu o jogo do Grêmio? Já. Meu Deus do céu. Já. O Grêmio... Pra mim é o time do Grêmio. O Santos tem uma coisa que é a Vila Belmiro, isso que eu penso. O Vasco tem uma torcida que é uma coisa impressionante. Aí você tem o Atlético Mineiro, que é um time que tem muito mais jogadores do que todos os outros que estão nessa situação, né? O Internacional, aí é um pouquinho melhor. Pra mim é o Grêmio. Pra você, Théo? Olha, pra mim eu não gosto de ficar em cima do muro, não. Mas eu vou citar 2. Eu vou citar o Galo, porque tem um treinador muito ruim. Esse pode fazer o Galo cair mesmo. Tem um treinador muito ruim, nariz empinado, e o Vasco. Pra você, Godoy? Craque Neto, ali nós temos dois fatores, dois clubes com um fator negativo ali, que é número de vitórias, né? Entre ali está o Vitória e o Fortaleza, mas eu acredito que dos grandes, considerados grandes ali, o que é mais forte pelo que está mostrando em campo é o Grêmio. E olha que tem na comissão técnica Mano e Filipão, né? Não dá para entender como que a produtividade, o rendimento... Dá. O Mano é um Dá problema. perfeitamente para entender. Dá para entender. Dá para entender, sim. Pelos jogadores que tem, cara, e pela história... Vou falar que o futebol mudou, né? É. Esse tipo de treinador que não sei o quê, vamos dar um prato de comida, vamos não sei o quê, aquela coisa toda. Pra mim isso aí acabou. Galera, é isso aí, né? Se for o vídeo, vocês viram, né? A mídia aí falando, especial Neto repercutindo a vitória do Flamengo, né? Chegando a dizer que o Flamengo é o grande favorito aí ao Campeonato Brasileiro, que é verdade. Pelo que o Flamengo apresentou, vem apresentando, mostrou que tá realmente colocando o que eles falaram lá no início do ano, de que ia priorizar o Campeonato Brasileiro, está acontecendo, né? O Flamengo não era para ficar tanto tempo assim sem vencer o Campeonato Brasileiro. O Flamengo ficou vários anos sem nem disputar assim, né? Diretamente o Campeonato Brasileiro. E isso não faz sentido pelo elenco do Flamengo. Agora sim, esse ano o Flamengo está disputando, é o favorito, na minha opinião também. Mas tem um grande concorrente que é o Palmeiras. Tem também o Cruzeiro ali, que eu acho que não sei se vai ficar até o fim da temporada assim, dessa forma, né? Eu acho que Flamengo e Palmeiras são os mais fortes assim para poder vencer. E eu acredito, claro, que o Flamengo deve estar vencendo o Campeonato Brasileiro se tudo ocorrer aí tranquilo, né? Se não ocorrer nenhum desastre até o fim da temporada, né? A gente vai ver aí, né? Tem a Libertadores agora, galera, que é o jogo mais importante, cara. Quinta-feira o Flamengo vai enfrentar
o Estudiantes, primeiro jogo, dentro de casa, vai precisar fazer um bom resultado, que na minha opinião tem que ser de 2-0 para cima. Para mim 1-0 não é bom resultado para o Flamengo, não é mesmo, nem 1-0, nem 2-1, nem 3-2. Tem que ser de 2 gols para cima, para ser assim algo aceitável, né? 2 ou 3. Se o Flamengo fizer 2-0, 3-0, a gente pode imaginar que o Flamengo pode ter mais chances, né, de estar passando para a próxima fase, porque o Estudiantes não é um time tão forte assim. Mas dentro de casa, né, eles podem estar oferecendo perigo ao Flamengo. Então é isso que a gente imagina que pode acontecer, né? E vamos ficar na expectativa. No mais, Flamengo líder do Campeonato Brasileiro, 2-0 no Juventude, mais um tabu quebrado. Se você curtiu, se inscreve aí, ativa o sino, deixa o like. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!